alcançar os perdidos. E a única coisa que Jesus nos deu como tarefa é justamente ela que a gente não faz. Glória a Deus, aleluia, sim, Nem prega, nem chama ninguém. Do que adianta, irmãos, termos tantas atividades na semana? Do que adianta, irmãos, tantas reuniões na igreja? É reunião na igreja para isso. É reunião na igreja para aquilo. O conselho se reúne 50 vezes no ano. Nenhuma para projetar alguma coisa, para fazer um avanço missionário. É reunião para lá, é reunião para cá, é reunião para ali. É evangelismo zero. Do que adianta você trabalhar de 8 às 18 todos os dias, se a principal missão da sua vida que Jesus lhe deu, você não faz, não lhe interessa. Foi Jesus que disse para você buscar em primeiro lugar o seu reino, e as coisas que você precisa Ele vai dar depois. É como se Ele dissesse: cuide das minhas coisas, que das suas coisas eu... Mas a gente está querendo construir um castelo para a gente. Se a gente tivesse uma semana com 10 dias, não dava. Se o dia da gente tivesse 48 horas, ainda não dava. É tanta coisa, a gente está dizendo: não tenho tempo. Você não tem tempo para a única coisa que Jesus chamou o povo para fazer. Vejamos o segundo movimento. Se o primeiro é ir para fora, o segundo é vir para dentro. E ele diz sobre o segundo movimento, que é... Você encontra isso no verso ainda 19. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo movimento está no verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ensinado a vocês. Esse é o movimento posterior àquele que leva o pecador da descrença para a crença. Esse é o movimento que leva ele agora, não somente à crença, mas leva esse novo crente agora à maturidade. É muita maldade, não é? Muita maldade você chamar alguém, ganhar alguém para Jesus e abandonar ela. É como gerar uma criança. Você gerou uma criança. Quando a criança nasce, você espera que ela saiba cozinhar e comer. Você espera que uma criança recém-nascida saiba andar, saiba se vestir, saiba como falar, saiba como respeitar o outro? É claro que não. Ela precisa de alguém que a ensine a como viver. A criança, ela aprende através do modelo de imitação. Você pensa que a criança aprende a falar estudando? Ela aprende a falar imitando. Ela ouve o pai falando, ouve a mãe falando, então ela começa a falar pela imitação. As crianças aprendem a como viver, a como se comportar, olhando pela imitação. E para isso ela precisa ter alguém, ela precisa ter um modelo. Você ganhar uma pessoa para Cristo é como fazer um bebê nascido, recém-nascido. Você não pode a abandonar porque ela não sabe como viver. Tudo é novo para ela. Ela precisa de alguém que ensine ela a guardar as coisas que Jesus disse. Você tem que viver assim, você tem que falar assim, você tem que se comportar assim. É assim que o nosso mestre ensinou. Quando ela aprender, ela vai começar a fazer esse processo com outra pessoa. Mas o crente não pode ir lá fora, ganhar um pecador, trazer para a igreja e esquecer ela. Você vai matar ela. Aleluia. É muita maldade. Ela não sabe andar sozinha. Ela não aprendeu. Ela vai morrer. É o movimento de fazer discípulos, é ensinar um pecador a como se parecer com Jesus. Mas ela precisa de um modelo. Eu sou quem eu sou hoje, pela divina graça do Eterno. Porque na igreja que eu me converti tinha uma missionária chamada Maria José. Aquela mulher era doida por Jesus. Ela ia para a consagração, passava 2 horas de joelhos. E eu olhava ela orando. E quando ela se levantava, o olho dela brilhava com o brilho do Espírito. E eu dizia: eu quero isso. Se ser crente é ser assim, eu quero ser assim. E eu passei a estar de joelhos porque eu tinha um modelo que eu podia me espelhar. Agora, se um novo convertido se converte e ele não tem um modelo que ensine a orar, não ensine a amar a Escritura, ensine a amar as missões, o que essa pessoa vai aprender? Aprender a vir para o culto. Um crente que aprendeu a vir para o culto e pensa que ser crente é só vir para o culto.
Meu irmão, minha irmã, eu não sei se existe algo mais danoso para uma igreja do que ganhar uma vida para Jesus e abandoná-la para ela ser uma inútil ou uma imatura na fé. Você conhece alguém, ou você já ouviu alguém se referindo a um outro crente dizendo: aquilo ali é crente. Para ser crente como aquilo ali, cruz credo, Deus me defenda. Possivelmente essa pessoa foi bem para Jesus e foi abandonada. Ela não aprendeu a como ser madura na fé. E aí o testemunho da igreja vai para o buraco. Crente imaturo é um problema sério, porque tudo faz raio a ele. Ele se chateia com qualquer coisa. Se você não respondeu uma mensagem do WhatsApp, ele diz que não quer, corta aqui. Se não cantar o hino que ele quer, ele diz: não conta comigo. Crente que não gosta de sentar para ouvir, um crente que não aprendeu que a honra maior para um cristão não é estar aqui em cima pregando, é estar aí embaixo servindo. É imaturo, é dor de cabeça, é testemunho negativo na comunidade. Discipular, irmãos, é ensinar um pecador a beleza do céu, um novo convertido. Olha como você vivia no lodo e agora você está colocado nas mansões celestiais em Cristo. Olha como o céu é belo, e ele vai vendo e se maravilhando com aquilo. Discipular é chegar perto de um crente que está passando dias difíceis na vida e ensiná-lo a como confiar no amor e no cuidado do Senhor, apesar dele não entender a situação que está passando. Eu não sei pelo que eu estou passando, eu não sei quais os motivos que Deus está permitindo com que eu passe esse vale, e tem alguém do lado dele dizendo: a gente precisa confiar, porque a gente não sabe por quê, mas Deus sabe. Glória a Deus. Amém. Se for um crente sem ensino, quando chegar a primeira luta, o que ele faz? Quem vai ficar servindo esse Deus é outro. Eu não vim aqui para servir esse Deus para sofrer, não. Porque lá na placa da igreja que eu comi aqui, que assim, pare de sofrer. Ensinar, irmãos, discipular é ensinar sobre a importância de servir na casa de Deus. Discipular é ensinar esse novo crente como prosseguir em conhecer Jesus mais e mais. Discipular é ensinar a como ele deve pegar tudo que ele aprendeu de Jesus e ensinar a outro. Todo cristão é um discípulo em 2 níveis. O primeiro nível, todo cristão é um discípulo no lugar de alguém que está aprendendo com Jesus. É um aluno que está aprendendo todos os dias a como andar com Jesus, a ouvir com Jesus. Quando você para ouvir, ele diz: Jesus falou comigo isso aqui. Eu passei nessa luta, Jesus falou aqui. Eu estava ali, Jesus falou comigo. Ele está andando com Jesus e Jesus está falando com ele. E a Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer. O salmista vai me dizer: provem e veja que o Senhor é bom. Se deleite, degustem desse Deus. Viva com ele. Glória a Deus. O primeiro nível de ser discípulo é andar com ele. O segundo nível de ser discípulo é aquele que o que ele aprende com Jesus, ele quer e tem interesse em ensinar para outro. Olha, é assim que Jesus quer que a gente ande. O discipulado, irmãos, é parte fundamental da missão. Ela deve ser feita, mas nós temos um problema sério no discipulado. Porque discipulado não é você pegar eu estava discipulando André e André, quando eles se converteram, não era uma sala de estudo. Pega uma cadeira, vira, bota uma cadeira na frente da outra e eu fico dando liçãozinha para ele, liçãozinha de casa. Discipular é andar junto, é estar na casa dele, tomando café com ele, perguntando como é que está a sua vida com a sua noiva. É ele ir na minha casa e ver como eu trato a minha esposa. Porque sentar com um novo convertido e passar para ele uma liçãozinha é fácil. Eu quero que você leve ele para dentro da sua casa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: tu és mesmo aquele que João disse que tu és. Tu és mesmo aquele que estão dizendo que tu és o Messias. Jesus disse: vem ver. Vem andar comigo e ver se eu sou quem estão dizendo que é. Eu não vou dar liçãozinha, não. Vem andar comigo para ver se eu sou quem eu sou. O discipulado é andar junto. É ele saber como é que você é em casa. E através de como você trata os seus pais. E através de como você trabalha. Através de como você é com os seus negócios. Ele vai aprender como é ser um crente. Amém. É mesmo. É aprender pela imitação.
E aí a gente tem um monte de coisa para fazer esse movimento de discipulado, né? de fortalecimento. Aí o que é que a gente faz? Um monte de pequeno grupo. Pequeno grupo toda semana, todos os dias da semana, se possível. Churrasco com a turma. Boa! Vamos fazer um churrasco? Ótimo, maravilha. Se me chamar, estou dentro. Só não posso levar a picanha porque tá caro. Reuniões de ministérios. Vamos fazer noites de jogos. Bota os meninos para passar a noite todinha jogando. Bota eles para orar, ver se vai algum. Vamos reunir a turma aqui para a gente passar a noite orando? Não posso. Trabalhei muito essa dia. Mas fala noite de jogos. Não tem cansaço. É só levar uma Coca-Cola, um Doritos e um jogo que... Pelada! Vamos levar os irmãos para pelada? Para comunhão? Vamos! Maravilha! Faz e me chama que eu vou. Retiro das mulheres, vai bem umas 50. Vai todo mundo! Uau! Aí é que é bom mesmo. E é tudo bom. E isso que eu estou falando é tudo necessário para gerar comunhão, para o povo estar junto. Isso é maravilhoso. O problema é que a gente só tem isso. Qual é a atividade que se faz para a evangelização? Quais são as atividades que as pessoas se reúnem para ir para a rua evangelizar? Qual é? Tem que ter a pelada. É bom, tem que ter. Tem que ter o churrasco, tem que ter. Mas não pode ser só isso. Qual é a atividade que a gente tem para ir para a missão? A missão é ir na rua. É só para dentro. Para fora a gente esqueceu. É só para dentro. Atividades para dentro. Toda semana reuniões para dentro. Para dentro. Não há nada na grande maioria das igrejas sobre atividades, sobre o discipulado de ensinar elas a ir para a rua evangelizar. Na maioria das vezes o maior problema em relação à motivação em evangelizar não é nem a igreja. O maior problema das igrejas sobre não ter qualquer incentivo para a evangelização está na liderança. Os irmãos até querem ir, mas os líderes nunca saíram nem para entregar um panfleto. E se o discipulado é feito pelo modelo, qual é o modelo que a igreja tem? Se os líderes não evangelizam, se os líderes não participam de avanço missionário, se os líderes não fazem nada para ir na praça, a igreja vai fazer o quê? Se a evangelização é pelo modelo e ela não tem o modelo da liderança, a liderança não quer evangelizar, a liderança quer colocar a barriga atrás do púlpito e pregar um sermão, e outro sermão, e outro sermão, e outro sermão, e outro sermão. Os líderes da igreja não evangelizam, não saem para fazer nada. Nenhum avanço missionário, não tem um ponto de pregação que apoia, nunca levaram a igreja no orfanato, nunca levaram a igreja no asilo, no presídio, num projeto missionário. Se discipular é ensinar, ensinar fazendo. Fica difícil, nós temos uma igreja missionária, se a gente não tem modelos na liderança. O discipulado bíblico, irmãos, não é para ser um entretenimento, o discipulado é para ser vida na vida. É um irmão mais maduro, colado em um irmão mais novo, para mostrar a ele como se vive. É um irmão mais maduro, que encontra um irmão mais novo passando por problemas no casamento, ele diz, vou chegar junto, vou ajudar, porque eu sei mais do que ele. É uma mulher mais idosa, mais velha, vendo uma irmã que casou agora, se aproximando dela intencionalmente, porque Tito vai nos dizer que as mulheres casadas devem ser mestras do bem, mostrando às mulheres mais novas como serem boas donas de casa, como amarem seus esposos e serem modestas no modo de viver. Quem tem que ensinar as meninas crentes é as irmãs mais velhas, mas reclamando de como as irmãs mais novas se vestem, porque elas não têm modelos que as ensinem nas igrejas, elas aprendem como se vestir pelo TikTok, porque as irmãs mais velhas não se aproximam das irmãs mais novas, casadas, para eles ensinar. Não faz uma visita para tomar um café e perguntar como é que você está, minha filha. É cada um por si e Deus por todos. A mesma coisa acontece com os homens. Os homens casados têm que se aproximar dos jovens mais novos e andar com eles. E aí o mais maduro ensina o mais novo. Até o mais novo ficar maduro e ele começar a fazer com o outro. Se o modelo é Jesus,
Não é exatamente assim que ele ensinou os seus discípulos. A crise do discipulado, irmãos, talvez seja porque a gente tem uma liderança que ainda não aprendeu a liderar como Jesus. As portas da frente abertas, mas as portas de trás também estão. Entra 3 e sai 4. Entra 4 e sai 5. Entra 5 e sai 6. É só sair da igreja, é um movimento de gente. Toda semana tem gente nova, mas toda semana tem gente que estava aqui. Essa semana não está mais na próxima semana, porque ela só evangeliza, mas não discipula. Por outro lado, se nós temos uma igreja que só discipula e não evangeliza, ela faz tudo para ter o povo ali em comunhão, junto, mas não vai lá fora, ela fechou as portas de trás, mas não trouxe ninguém pela porta da frente. Se um ímpio vier a visitar a igreja, é por obra do Espírito Santo, é porque Jesus trouxe, mas não foi porque ela foi buscar. Portanto, a missão ela não pode ser desequilibrada. Se uma igreja só evangeliza, ela falha na missão. Se ela só discipula, ela falha na missão. Ela consegue ser apta na missão quando ela vai buscar o perdido, mas ela não entende que o trabalho da evangelização terminou na conversão. Só começou porque ela vai pegar na mão dessa pessoa e ensinar ela como se servir até ela ser batizada e começar a fazer com outra pessoa a mesma coisa. A missão da igreja, irmãos e irmãs, é fazer discípulos. Se ela faz isso, ela vai estar cumprindo a missão de evangelizar e ensinar. Levar o pecador da descrença para a crença. Mas não abandonar ele aqui. Levar ele da crença para a maturidade. Para na maturidade ele ser enviado. Para começar o processo de novo. Dentro desse contexto de missões, o mestre diz: vocês servindo o Senhor, vai ter uma hora que vocês vão se sentir sozinhos, cansados. Tem uma coisa, irmãos, que acompanha todo mundo que serve a Jesus: é um sentimento de solidão. Todo mundo que está empenhado na obra de Deus, em algum momento ele diz: parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Parece que eu estou trabalhando sozinho. A gente tem tentado fazer aqui o melhor que a gente pode, mas parece que a gente está sozinho. Todo mundo que serve a Deus com fidelidade vai sentir, vai saber que um companheiro na missão é o sentimento de solidão. Parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém vai me ajudar. As pessoas que você pensava que ia vir lhe ajudar, elas simplesmente desaparecem. As pessoas que você contava que ia lhe ajudar na missão, elas vão para outro lugar. As pessoas que você ajudou, estendeu a mão, na hora que você precisa, ela vai servir alguém que nunca fez nada por ela. Está lá, Jesus te abençoe. O sentimento que acompanha todo mundo que está na obra é um sentimento de solidão. E Jesus, sabendo que a gente ia se sentir assim, olha o que ele diz no final do verso: eu estarei com você. O trabalho é bonito. O trabalho na obra de Deus é bonito, mas é difícil. No trabalho do reino, às vezes você vai se sentir assim, sozinho, cansado. Mas mesmo quando você enfrentar a solidão, vinda da ausência de pessoas que você pensava que ia lhe ajudar, quando a ajuda da terra faltar, você olha para o céu, porque ele disse: eu vou estar com você. Amém. Eu estarei com você todos os dias. E Paulo diz para alguém que está cansado na obra: seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém. Porque mesmo que esteja difícil, mesmo que às vezes não apareçam os frutos, o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Aleluia.